Então, todo culto, todo dia que chegamos aqui para cultuarmos a Cristo, é um dia especial, porque Ele está aqui. Amém? Mas nesta manhã nós queremos trazer uma menção especial. Quem esteve hoje na Escola Bíblica Dominical, pude ministrar uma escola bíblica específica sobre o Natal. Olha, você que não esteve, paciência, perdeu. Amém? E aí, o Natal é uma festa pagã ou cristã? E aí, eu posso ter isso e ter aquilo no Natal? Posso ou não posso? Então, se você não esteve, espere ano que vem. Está próximo, né? Que passa tão rápido. Mas, queridos, nós queremos aproveitar as oportunidades. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não nasceu no mês de dezembro, pouco importa. Eu creio até que é de propósito a menção da data, mês exato, não está explícita nas Escrituras, para que com isso você comemore o dia do seu nascimento todos os dias. Todo dia é dia de você comemorar Jesus, amém? Na verdade, queridos, eu entendo que a melhor forma de você comemorar o nascimento de Jesus é o dia que você entregou a sua vida para Ele. É o dia que Ele nasceu em ti. Esse é Natal. Quando uma pessoa aceita Jesus, Natal. Portanto, existem várias datas aqui simbolizando o dia do nascimento de Jesus, e louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Mas a nossa cultura, principalmente ocidental, traz o dia 25 para as famílias se reunirem e comemorarem o Natal. Pois bem, por que não comemoraríamos? Muito pelo contrário, nós queremos aproveitar as oportunidades, falar de Jesus. Então, se existe um dia especial, façamos desse dia também, onde viremos reunir familiares, vamos falar de Cristo, vamos falar de Jesus, vamos falar da obra dele por nós, o seu nascimento milagroso, quão milagroso foi a vinda do nosso Jesus, o que ele fez em nossas vidas. Então, queridos, meu Deus, dê um Feliz Natal para o seu irmão aí, para a sua irmã, amém? A palavra Natal quer dizer nascimento, então Feliz Natal a todos. Jesus nasceu. Quem esteve hoje pela manhã na consagração e na IBD, na consagração, eu falei algo interessante sobre, em Lucas, se não me engano, Lucas capítulo 2, onde os anjos aparecem, ou melhor, o anjo aparece para os pastores, e o anjo, provavelmente o anjo Gabriel, a palavra anjo, que ângelos no grego quer dizer mensageiro. Então, o mensageiro provavelmente ali era Gabriel. A Bíblia só menciona 2 nomes de anjos, Gabriel e Miguel. Fora disso, tradição, misticismo, ok? Mas não há menção nominal. E claro, Lúcifer também, ok, queridos? Então, fora isso, tudo é acrescentar. Lúcifer era um querubim, Miguel era um arcanjo, e Gabriel era um anjo mensageiro, ok? Mas esse anjo que aparece aos pastores, eles falam algo interessante em relação ao nascimento de Jesus. Ele diz que esse menino que nasceria, ele seria Salvador, Messias e... Meu Deus, hein? Salvador, Messias e... Eu estou tentando me lembrar também. Senhor. Quando eu vou assim, eu vou forçando a memória, né? Às vezes eu me torno repetitivo. Pô, pastor, estou repetindo, não, estou forçando a memória para me lembrar. Mas ele é três qualidades do menino que iria nascer: Salvador, Messias e Senhor. As mesmas 3 que o imperador romano tinha. O imperador romano, ele era Salvador, no sentido de Roma, porque entrava nos lugares onde os bárbaros estavam, e eles diziam que estavam trazendo luz, intelectualidade, conhecimento, e aí matavam todo mundo. Mas o imperador romano era considerado Salvador, Sóter no grego. Era considerado também o Messias, porque o imperador era divino. Havia o culto ao imperador em Roma. Então os imperadores eram cultuados, já havia o culto à imagem do imperador romano, eles eram cultuados. César era adorado, César passou a ser uma dinastia, né? Então ele passa a ser cultuado. Então era o Messias, e também era Senhor, era o detentor de todo poder, era o governante máximo. Então quando Jesus nasce, o anjo diz: Jesus, esse menininho vai ser Salvador, Messias
e Senhor, que ele já briga ali, não ia ser só religiosa, ou melhor, não só espiritual, mas uma briga política fortíssima. Daí Roma se levantar contra tudo que vinha a partir de Cristo. Se levantou durante muitos anos, amém? Mas assim é o nosso Cristo, amém? Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Messias, Ele é nosso Senhor, amém, meus amados? Transformou a nossa história. Nesta manhã, eu quero ministrar um texto que se encontra, muito conhecido, queridos. Pastor, dia de Natal não tem como fugir muito, amém? Da temática, e a temática é Natal. E eu quero pregar sobre um texto que foi profetizado há cerca de 800 anos antes de Cristo. Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, Isaías capítulo de número 9, versículo 6. Texto áureo quando nós falamos sobre Natal. Isaías, um grande profeta, há mais ou menos 700, 800 anos antes de Cristo, ele tem uma revelação, uma profecia que falava de um menino que nasceria. O livro de Isaías é um livro emblemático, na minha opinião, um dos livros mais significativos, relevantes, todos são, né? Obviamente, mas o livro de Isaías, tanto é que muitos teólogos chamam o livro de Isaías como o Novo Testamento do Antigo. Quem lê o livro de Isaías consegue ter uma compreensão mitigada, mas uma compreensão, inclusive, do Novo Testamento. Então, o livro de Isaías são 66 capítulos. Não é de assustar que a própria Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo, 66. Isaías também tem 66 capítulos. E quando a gente começa a ler Isaías, até o capítulo 40, 42, fala muito de fatos pretéritos. Depois, fatos futuros, ou seja, como o Antigo e o Novo Testamento é. Então, o livro de Isaías ele é tão esclarecedor, queridos. Um dos sinais mais lindos que eu pude contemplar com os meus olhos quando estivemos um dia no Museu do Livro em Israel. E o Museu do Livro ele tem a forma arquitetônica de um vaso. E é um museu lindo. Quando você entra nesse Museu do Livro, o artista, o protagonista do museu é o livro de Isaías. Quando a gente chega no centro, no meio do museu, do livro em Israel, tem é tipo um rolo, mas é um rolo imenso, e na circunferência toda dele, envolto na circunferência toda daquele rolo, está o livro de Isaías, escrito 100 antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo. Pergaminho esse que foi achado em Qumran, no deserto da Judéia, onde nós sabemos a história, onde beduínos caminhando ali pelo deserto da Judéia, perdem as suas cabras, e aí e havia muitas cavernas ali em Qumran, e provavelmente as cabras estavam em uma delas, e eles, para não perderem tempo, eles lançavam pedras para espantar a cabra, e a cabra sair das cavernas. Numa dessas, algo se quebra, uma pedra é lançada e uma pedra se quebra lá dentro de uma dessas cavernas de Qumran. E aí, aqueles beduínos, ao chegarem lá, eram vasos. A melhor forma de você preservar naquela época documentos, pergaminhos, eram em vasos. E ali se quebra, e o que estava lá dentro, queridos? O livro de Isaías todo, intacto. Se você pegar o livro de Isaías, aquele pergaminho de 100 a.C., e bater do lado da sua Bíblia, exatamente igual. Exatamente igual. Então, é interessante como Deus preserva esse livro, né, queridos? Outros pergaminhos foram achados lá em Qumran também, mas trechos, retalhos, que depois foram juntados com muita tecnologia, mas o livro inteiro, o livro de Isaías. E eu não posso entender que isso é uma simples coincidência. Amém? Eu tenho que entender que é a mão de Deus, queridos. Num livro tão significativo, tão importante, um livro que fala da profecia do nascimento de Jesus e fala da morte dele no capítulo 53. Fala do anúncio do Salvador e da morte do Salvador. E da ressurreição dele. E fala do milênio, e fala toda a Bíblia. Então é um livro emblemático e não é de se assustar que Deus tenha preservado ele lá em Qumran. E que alegria você poder contemplar com seus próprios olhos
um livro como esse. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem achou, diga achei. Em achando, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos para a leitura exordial desta manhã. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da... Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, pelos adjetivos que trazem sobre Ti, Senhor. Obrigado porque Tu és poderoso. Obrigado porque há cerca de 700 anos antes de Tu nascer, Senhor, já o profeta Isaías profetizava a Tua vinda. Deus, quão bom é nós sabermos e entendermos as Tuas palavras, as Tuas escrituras. Essa profecia se cumpre, Senhor. Se cumpre em Maria, nascendo, meu Pai. Jesus caminhou nesta terra por 33 anos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas tudo começa num nascimento profetizado há 700 anos antes da Tua vinda. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que não precisa de arqueólogos para ser confirmada. A Tua palavra que não precisava do Museu do Livro para ser confirmada. A Tua palavra que não precisava do deserto de Qumran, do vaso lá encontrado, para ser confirmada, porque a Tua palavra é viva, e ela nos basta, e ela é viva em nós. O testemunho somos nós, o testemunho é o que ela produz em nós. E quanto a fatos, meu Pai, não há argumentos. Obrigado, Deus, pela transformação que a Tua palavra opera em nós. Jesus, obrigado porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por Cristo viver em nós, Natal acontece, Natal se cumpre, Jesus nasceu em nós. Deus amado, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, nós queremos apresentar a Ti nesta manhã, nesse domingo que nós intitulamos, Senhor, como simbolicamente, como o Teu nascimento. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor, recebe a nossa gratidão pelo Teu nascimento milagroso no ventre de Maria. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, podem se assentar, queridos. Glória a Deus, pode aplaudir a Jesus, amém? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nascimento que mudou a história. Hoje estamos no ano Domini, ano do Senhor, amém? Porque só um homem mudou a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, o nosso Jesus Cristo, amém? O calendário mudou, a nossa vida foi mudada, transformada quando nós o conhecemos, não somos mais os mesmos. 2 Coríntios 5,17 diz, não mais, ou melhor, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, amém? Você nasceu de novo. Querido, esse versículo 6, ele é tão forte, porque o texto começa, porque um menino nasceu. Ou seja, algo aconteceu para ter esse porquê. Então eu quero trabalhar esse capítulo 9, queridos, porque tem um motivo do menino nascer. Tem um motivo para esse menino vir a acontecer. Esse menino, queridos, que é Deus. A plenitude da deidade toda está nele, ele é Deus. E como diz João 1 e João 1, capítulo 14, o verbo se fez carne. Esse Jesus que é Deus veio em carne e habitou entre nós, amém? Mas olha o que diz o versículo 1, qual é o porquê do menino nascer? Tem um porquê, o texto começa no versículo 6, porque um menino nasceu, então tem um motivo, tem uma justificativa. Olha o que diz o versículo 1, capítulo 9, versículo 1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Para aqui, queridos, eu quero trazer, obviamente, isso para as nossas vidas. A terra que estava aflita, entenda o teu coração, aflito. E é interessante que o verbo estar, ele está no pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É uma ação que ainda está continuando. É uma ação que está em continuidade. É uma ação que não se encerrou ali. Então, mas a terra estava aflita, é algo que ainda perdura. Perdurou até esse menino nascer. Quando eu olho para a minha vida, queridos, antes de Cristo, a minha terra, o meu coração estava aflito, obscuro, em trevas, porque não o conhecia. Mas
Quando chega Jesus, a luz do mundo, meu coração se alegra. Amém? Minha vida é transformada. Quando eu olho esse texto, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, não permanecerá em trevas. É uma promessa, porque o menino vai nascer. Então a promessa, essa terra que estava aflita, não vai permanecer obscura. Olha para a sua vida, olha para aquele que você tem orado, clamado. Jesus, nasce na vida do meu irmão, nasce na vida do meu parente, nasce na vida do meu amigo. Porque a promessa é tua, mas a terra que estava aflita não continuará obscura. Não vai ficar em trevas, não vai permanecer em trevas, não continuará em trevas. Porque um menino nos nasceu. Um menino vai mudar essa história. O menino vai mudar as nossas vidas. O menino vai mudar a nossa caminhada. Amém, meus amados? Continuando o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível, ou seja, permitiu que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, porque foram terras destruídas, tempos de aflição, queridos, onde o inimigo entrou e destruiu Zebulon, Naftali, ou Naftali, como queiram chamar. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do além do Jordão, Galileia 2. É lindo isso, queridos, porque isso é profético. Eu estou falando de um livro, queridos, de um assunto, de uma profecia, há 800, 700 anos antes de Cristo. E ele já fala, olha, as terras que foram destruídas, aquilo que foi tomado, aquilo que foi destruído, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar. Aqui do mar, o grande mar, o Mediterrâneo, além do Jordão, Galileia dos gentios. Queridos, quem vai se estabelecer ali na Galileia? Quem vai se estabelecer na Galileia? Jesus. Galileia dos gentios. Ali vai nascer o menino. Por quê? Porque um menino nos nasceu aonde? Naquela região. Cresceu em Nazaré, naquela região. Ele nasce em Belém, na Judéia. Cresce em Nazaré, que é na Galileia. E todo o seu ministério, 3 anos, é todo constituído na Galileia. Lá ele chama seus discípulos. Lá ele chama Pedro, Tiago, João, homens simples, pescadores, incultos, indoutos, homens ignorantes no sentido de conhecimento, homens broncos. Jesus não vai na Judéia, onde estavam os doutores, onde estavam os fariseus e saduceus, para levantar os seus 12. Jesus vai na Galileia dos gentios. O que é o gentio? É todo aquele que não é judeu. Ou seja, numa sociedade totalmente voltada, onde o povo hebreu tinha toda a proeminência, Jesus nasceria, ou melhor, caminharia, seria forjado na Galileia dos gentios. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê, queridos? Porque o menino nos nasceu. E um novo tempo viria da Galileia dos gentios. Amém, queridos? Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a... Por quê? Porque o menino nos nasceu. Tudo isso aqui é profético, queridos. Amém? O povo que andava em trevas viu grande luz. É Isaías enxergando algo no futuro, já tomando como passado, como já acontecido. Viu luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, porque um menino nos nasceu. Andávamos em trevas, mas um menino nasce, e ele é luz. Amém, queridos? Até porque, como diz em Gênesis, capítulo número 1, o verbo diz, haja luz, e houve luz. Ele é o verbo, ele é a palavra. Amém, queridos? Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, por quê? Porque o menino nos nasceu. Glória a Deus. Versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando reparte os despojos. Ou seja,
Deus tem tempo de alegria, queridos. Amém? Por mais difícil que possamos, por mais difíceis sejam as circunstâncias que estejamos passando, Deus tem tempo de alegria. O texto que foi compartilhado hoje aqui no momento ofertório, fala muito ao meu coração. Quando diz, aquele que ceifa pouco, pouco colherá. Aquele que ceifa muito, colherá muito. Aí o versículo logo, o 10 diz, aquele que contribui com o que tiver proposto no seu... O que está proposto no teu coração? Algumas pessoas dizem, pastor, o dízimo na lei, 10%. Quanto é na graça agora? É o que tiver proposto no teu coração. O que está proposto no teu coração? Diante do que Deus fez na tua vida, na cruz, o que está proposto no teu coração? Queridos, isso é muito mais forte do que 10%. Isso prova quem tu é, quem nós somos. 10%? Segundo o meu coração, será que é 10%? Na graça, queridos, é muito mais. Eu não estou falando para ninguém dizimar mais de 10% não, queridos. Amém? Só quero que você sonde o teu coração. Segundo o teu, alguns falam, segundo o teu coração, então o que estiver no meu coração está tranquilo, eu vou dar, aquela sobra. É o contrário. Porque na balança do teu coração, vai dizer como é que está a tua comunhão com Deus. Cada um contribua, segundo estiver no teu coração, na minha interpretação, é muito mais forte do que entregar 10%. Porque Deus está sondando o que está no teu coração, queridos. E como é que está o teu coração diante do que Cristo fez na cruz? É tudo, queridos. Sinceramente, se pudesse, dava tudo. Porque se for o que estiver proposto no meu coração, Senhor, quem sou eu? Tudo é teu. Tudo é teu. Não estou falando para ninguém dar tudo não, queridos. Tá bom? Mas saiba ler as Escrituras para não entender que esse... segundo o meu coração, é o que sobrar. Não, é conforme está no meu coração, o que sobrar é muito contrário do que isso, queridos. É muito contrário. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Há 800 anos atrás, ele foi profetizado, em tempos difíceis de Israel. E esse menino nasceu e mudou a nossa história. Amém, queridos? Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Eu gosto desse texto porque o jugo foi quebrado. O que é jugo, queridos? Aquela plataforma, aquele pedaço ali de madeira que era colocado sobre os bois para fazer um carro de boi, para guiá-lo. Jugo é aquilo que está sobre os ombros. Aí Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí fala, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha o que eu estou falando, olha, o meu jugo é suave. Ou seja, o que é jugo? Que conduz, direciona. Jesus nos direciona, amém, queridos? E esse jugo não pode ser pesado, não é pesado. Esse fardo é leve. Amém, meus amados? Esse é o governo, esse menino trouxe isso para a minha vida, para a sua vida. É suave. Os jovens falam, né? Está suave, né? É bíblico, hein? Jugo é suave. Mas queridos, é a direção, quando o teu coração está por inteiro em Deus, é tranquilo. Agora, quando você está meio barro, tijolo, que peso, como eu vou perdoar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abrir mão disso? Não, é minha justiça interna, interior, profunda do meu eu. Mas quando o teu coração contribua, segundo estiver no teu coração, queridos, é suave, é leve. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora vamos meditar no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho o governo está sobre os seus, o governo está sobre os seus ombros. Queridos, ombro é a autoridade, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele levava nos seus ombros
6 pedras preciosas de um lado, de um ombro, e 6 do outro, simbolizando as 12 tribos de Israel, assim como no peitoral também. Porque ombro é autoridade. O militar, ele tem as suas estrelas nos ombros. Você sabe qual a autoridade, qual é a patente do militar, com base nas estrelas. Porque ali é autoridade, governança. E o texto diz, o governo está sobre seus ombros. Jesus governa, queridos. O governo não está na mão de A, B, C e D. Está na mão do Senhor. Ele está no controle. E quando eu digo ele está no controle, não é que ele faz de você uma marionete. Ok? Muito pelo contrário, você tem que ter seu livre-arbítrio. Mas ele sabe de tudo. Ele não é pego de surpresa em nada. Deus não é pego de surpresa por ninguém. O Adão pecou, surpreendeu. Deus sabia que Adão ia pecar, queridos. Já tinha providenciado antes do pecado. Jesus é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus não foi plano B para o erro de Adão. Jesus sempre foi o plano A. Sempre foi. A promessa que Deus faz a Abraão, por isso que o governo está sobre os ombros dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Gálatas vai explicar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência, através de seus descendentes. Aí Gálatas vai falar, não é os descendentes, é o descendente. A promessa em Abraão já estava em Cristo, no Messias que viria. Porque o governo sempre esteve nas mãos de Jesus, sempre esteve. Jamais ele foi pego de surpresa. Pastor, por que está acontecendo a política? Porque enfermidades, doenças, pandemias. Queridos, o governo jamais saiu dos ombros de Jesus. Jamais. Jamais. O homem se afasta de Deus também. O homem deixa de buscar Deus. O homem vira as costas para Deus também. Tem muitas coisas, queridos. Amém? Mas o governo está em seus ombros. Por quê? Porque o menino nos nasceu. O governo, a autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome será, marca aí, queridos, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Não há conselho maior do que você ler a palavra e se espelhar nela. Não há conselho maior. Dizem que se conselho fosse bom, se vendia, né? De graça, queridos. Esse adágio é totalmente do inferno. Porque conselho bom é conselho de graça. É graça de Deus mesmo. Maravilhoso conselheiro. Romanos capítulo 11, versículo 36, vai dizer, olha, quem foi conselheiro de Deus? Porque tudo é dele, por meio dele, para ele. Ninguém aconselhou Deus, ninguém foi seu conselheiro. Tudo é por ele, por meio dele, para ele. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o conselho de Deus para as nossas vidas. Ele é a nossa razão, nossa direção. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Porque é Natal. Porque Jesus nasceu. E o nome dele, Maravilhoso Conselheiro. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo um conselho maravilhoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Conselheiro. Deus é um pleonasmo, né, queridos? Porque o nosso Deus é forte. Para mim bastava, porque Ele é Deus. Deus forte para mim é uma hipérbole, né? É um exagero. Não é. É porque havia os chamados deuses, né? Havia os pseudos deuses. Havia aqueles que eram adorados pelos povos pagãos. Entendiam que eram deuses, o Deus. Falamos hoje pela manhã. Ainda estamos na manhã, né? Na EBD. O Deus Sol de Roma, o Deus Sol do Egito, o Deus Mitra, que nasceram e eram cultuados no dia 25. Sim. Mas o Deus forte é esse menino. Eu estou falando de um menino que nasceu. Esse menino nasce e já tem no bojo do seu nome, Maravilhoso Conselheiro, e é Deus forte. Na minha opinião, não precisava, ou precisava, sei lá. Mas é certo que, ao falar Deus forte, Deus estava declarando, olha, os demais são fracos.
Feitiçaria é fraca. Toda obra do inferno é fraco. Nosso Deus é forte. É maravilhoso conselheiro. Porque um menino nos nasceu. O povo que estava em trevas viu maravilhosa luz. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai da eternidade. Que lindo, queridos. Ele é Pai da eternidade. Queridos, quem quer... Eu lembro de João capítulo 14, onde Jesus fala, olha, não vos turbe o vosso coração. Jesus está falando com os discípulos, eram algumas últimas palavras de Jesus, porque estava às portas da cruz. Ele para conversar com os seus discípulos, olha, não se turbe os vossos corações, ou seja, não fiquem aflitos, tumultuados, inseguros com a minha partida, porque eu vou preparar-vos lugar e voltarei, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Queridos, na casa do nosso pai tem muitas moradas. Tem uma para mim, para você. Eu acho que a casa de Paulo deve ser um quarteirão, né? A minha deve ser um puxadinho ali. Queridos, puxadinho ou quarteirão, eu quero estar na eternidade com Deus. Eu quero estar no céu. Que não tem isso de quarteirão, puxadinho não, tá? Isso é bobeira minha, tá? Tem morada para nós. Isso que interessa para mim e para você. Veremos a eternidade. Amém? Viveremos a eternidade com Ele. Eu quero chegar naquela grande mesa, naquela ceia, e encontrar o meu mestre lá na cabeceira. O que você vai perguntar para Jesus? Jesus, que dia você nasceu? Jesus, posso botar árvore? Jesus, eu errei quando botei guirlanda. Se eu estou lá na mesa, toda essa conversa se torna... Eu quero estar lá, queridos, amém? Eu quero chegar lá. Eu quero ouvir do meu pai dizendo, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do meu pai. Amém, queridos? Eu quero ouvir essa palavra de Cristo sobre a minha vida. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Queridos, que lindo, Ele é o príncipe da paz. O que é o príncipe da paz? Aquele que vai anunciar, trazer paz, aquele que vai reinar em paz. E aí quando você vê isso, meu Deus, esse menino nasceu, foi morto, foi perseguido, que paz é essa? Que príncipe é esse que traz paz, quando não houve paz nenhum, tudo que não houve no tempo de Cristo na terra foi paz? Será? Porque Jesus fala, ou melhor, Paulo diz, né? Que o meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito. Não são coisas palpáveis. Amém? O reino que Jesus veio propor é um reino espiritual, transformação interna. Não é a ausência dos problemas, mas saber enfrentá-los em paz. Não é isso? João 14, 27 diz, deixe-vos a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é o quê? Ausência de problemas. São os slogans que a gente vê em alguns lugares, né? Venha para a igreja e pare de sofrer. Mentira. Mentira, queridos. A Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Faz isso. Sinônimo, sofrimento. Por quê, queridos? Porque o que eu anseio é muito maior do que está nessa terra. O que eu anseio é estar no céu um dia. Eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. Você é, nós somos. Nunca vi peregrino e forasteiro tranquilão na terra. Peregrino não tem estadia fixa. Anda de um lado e para o outro. Essa terra não é nossa, queridos. Estamos de passagem. Eu vou para o céu, você vai para o céu. Lá é a nossa casa, a nossa morada. Amém? Então começa a ler, olha, esse príncipe da paz. Ele é príncipe da paz, sim. Os 3 anos que ele esteve na terra, no seu ministério, trouxe paz, sim. Uma paz que excede todo... Isso. Porque o nosso entendimento de paz não é isso.
Aí fica orando para Israel, a Bíblia fala, orar pela paz em Israel. O que é orar pela paz de Israel? É Jesus, queridos. É eles conhecerem Jesus. Porque na Bíblia, fisicamente, Israel só vai ter paz quando? No milênio, depois da tribulação. Fora isso, é guerra uma atrás da outra. Queira ou não queira, seja do lado que você estiver, vai quebrar tudo lá. Pastor, vai piorar muito. Você está feliz com isso? Jamais. Mas vai piorar e muito. Israel, queridos, é o relógio de Deus. Tudo aconteceu ali, tudo nasceu ali e tudo vai acabar ali. Quem está entendendo que é a glória a Deus? Mas eu tenho um príncipe da paz, que me dá uma paz interior. Uma paz que não se resume a... Nós não somos crentes emocionais. O que é o crente emocional? Se está tudo bem, legal, glória a Deus. Se está tudo mal, acabou minha vida. Não. Nós passamos por lutas e por dificuldades, mas nós temos uma paz que excede o entendimento. Amém? Glória a Deus. Versículo 7 continua, para encerrar. Para que se aumente o seu governo. Queridos, quem faz esse quem é o governante? Cristo, amém? O governo está sobre seus ombros. E a Bíblia diz, para que se aumente o seu governo. Nós fazemos parte desse governo espiritual, tá bom, queridos? Nós fazemos com que esse governo avance. Como? Pregando o Evangelho. Falando de Jesus. Essa paz chegando em outras vidas, em outras pessoas, em outras famílias. Faça isso, para que se aumente o seu governo, para que esse governo seja ampliado, estendido. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Porque por isso que Jesus tem a sua genealogia, creio que em Mateus, começa filho de Davi, trazendo o seu reinado. Amém? Não que ele fosse filho de Davi, mas que ele sentaria nesse trono, nessa promessa. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Guarda agora o finalzinho da frase. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe o que é zelo, queridos? É cuidado. Em outras versões, ciúmes. Ou seja, o cuidado de Deus com essa palavra. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O cuidado de Deus com esse menino, cuidado do pai com o menino que vai nascer, fará isso. O zelo do pai com o menino nos nascer, fará tudo isso. O zelo e o cuidado do pai, os ciúmes do pai, para não deixar ninguém tocar no menino, fará isso. Essa promessa toda do capítulo 9 se cumpre nesse menino, porque o pai zela por ele. Amém, meus amados? E essa promessa se cumpre na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. O zelo do Senhor dos Exércitos. Interessante, né, que a palavra Senhor aqui é o tetragrama e se apresenta como dos exércitos, vai ter guerra. Deus podia se apresentar de várias formas, mas ele fala o Senhor dos Exércitos, ou seja, vai ter briga. No mundo espiritual, queridos, vai ter briga, amém? Vai ter briga, mas essa promessa vai se cumprir. Vai ter briga, mas o menino vai nascer. Vai ter briga, mas o menino vai crescer. Vai ter briga, mas o menino vai sarar, vai curar, vai profetizar. Vai ter briga, mas o menino vai morrer. Vai ter briga, mas o menino vai ressuscitar. Porque o Pai zela para que tudo isso aconteça. Amém, meus amados? Hoje nós comemoramos simbolicamente o nascimento de Jesus. Creia nisso e cada vez mais anuncie isso. Porque o zelo do Senhor dos Exércitos fez. O menino nasceu só por um detalhe, queridos. Grande detalhe. O zelo do Senhor. O zelo do Pai. Para que tudo isso aconteça. Herodes tentou matá-lo. Já no seu nascimento, tentou matá-lo. Tantas outras atrocidades aconteceram para que esse menino não vingasse. Ele vingou e vinga em nós até os dias de hoje. Amém, queridos? Jesus nasceu. Nasceu na Cataluma, né, que esteve hoje pela manhã, naquele segundo andar daquela casa. Ele nasceu, cresceu, com 12 anos já ensinava os escribas e os fariseus. Com 30 anos inicia seu ministério. Morre
e ressuscita ao terceiro dia. Jesus vive. Amém?